Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. Hoje vamos voltar a um canal fantástico, neste caso o Storable Football, e neste vídeo ele traz uma questão que eu já tenho pensado para mim, ok? Que as camisas dos times latinos são melhores que as camisas dos times europeus. É sim, eu desde muito cedo que tenho pensado nisso, desde que comecei a ver futebol sul-americano, que penso nessa situação. Porque é que as camisas da América do Sul são tão diferentes em relação aos times do europeu médio, né? Portanto, assim, deixem o like, passem no Storable Football, um canal fantástico, incrível, eu gosto muito. E passem também na Rádio Alta Tensão, agora tem lá um programa de rádio, é o Chute Lusófono, vou deixar os links aqui todos na descrição, ok? Portanto, vamos a isso. Se eu te perguntar de que time é essa camisa, você sabe responder? Tenho uma. Eu imagino tenho uma que dessas. sim, né? Essa é fácil. Tá. E essa daqui, de quem é? Também tenho, é do Flamengo. Muito fácil também, né? E essa? Também tenho, é de São Paulo. Ok, já entendi. Agora me responde de que time é essa daqui? Bayern de Munique, não é? Se for com aquele símbolo da Adidas, é do Bayern. Mas também pode ser do Liverpool. Poderia ser do Benfica, mas sem... Acho que não houve nenhuma da Adidas com aquele símbolo do Benfica. Talvez do Manchester United. Portanto, estão aí 4 Ela times. poderia ser do Bayern, do Manchester United, Pronto. do Liverpool, Exatamente. do Benfica... Ok, ele tem um ponto. Ou até do Internacional, sei lá. Bom, hoje eu vim provar pra vocês o porquê que os uniformes dos times sul-americanos são melhores do que os dos times europeus. Okay. Ou não também, sei lá. Vê o vídeo e me conta o que você acha. Por exemplo, vê. É? Desde 2020, eu coleciono camisas... É a primeira vez que eu estou a vê-lo, não é? Acho que ele nunca mostrou, assim, em vídeos que eu tenha feito react, nunca tinha mostrado a carta. De time. Talvez isso seja um eufemismo. O meu guarda-roupa hoje praticamente só tem camisa de time. É sim, o meu é camisas de times, principalmente da América do Sul e de bandas de heavy metal, ok? Com a medida que o tempo passa e eu vou me aprofundando nesse universo, eu sinto que as camisas de time europeu parece ter algo faltando, sabe? Tudo isso começou em um belo dia em que eu tava fazendo as tabelas para um outro vídeo aqui do canal. Ao invés de usar os escudos dos times, eu coloco um quadradinho eu também já tinha com pensado algo que represente a equipe. O que for mais marcante, pode ser um detalhe do escudo ou até mesmo o padrão do uniforme. E quando eu tava fazendo a tabela da Libertadores, todos os quadradinhos pareciam tão bonitos, tão coloridos, formavam um mosaico tão diverso. Só que quando eu fazia o mata-mata de Liga dos Campeões, eu sentia tudo meio igual, monótono, sabe? Pareciam ser poucos os times europeus de primeiro escalão que tinham algum padrão marcante. Dependente da perspectiva, não é? Mas aí eu falei, não, calma lá, que isso pode ser coisa da minha cabeça. Afinal, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou exatamente um grande fã do futebol europeu. Então, por que não pesquisar e ver se a minha tese se confirma ou se eu tô viajando? Eu acho que se confirma um pouco. Analisando friamente os uniformes da última Liga dos Campeões, dá pra ver que existem algumas combinações que aparecem em excesso. Muitas camisas vermelhas, principalmente listradas, várias brancas, mas até aí é relativamente normal. Tem o grupo das azul claras, o grupo das amarelas, enfim. O ponto é que são poucas as equipes que se diferenciam ou pelas cores ou por algum elemento gráfico que não seja meramente acessório em um ano específico ou outro. Mano, aqui são 4 praticamente iguais, né? Atlético Madrid, Atlético Bilbao, PSV, Olympiacos, mas aqui falta o Manchester, né? Mas principalmente estes aqui são muito iguais. Vale pontuar uma diferença. Essa barra azul que aparece no uniforme do Villarreal, por exemplo, não é algo recorrente dos uniformes do clube. É coisa de um ano solto, eles quase não é o que só eles geralmente sempre usam. o amarelo padrão. No caso, é todo liso na cor amarela. E é esse tipo de coisa que eu tô chamando de elemento acessório. Mas até aí, pode ser coincidência de vários times vermelhos terem ido para a última Liga dos Campeões. Então, eu puxei os uniformes da edição anterior a essa, e a anterior, e a anterior também. E o mesmo... Quando enfiaram ali o Lille, assim onde é que está? Esta aqui está demais, né? O Brest, o Liverpool, Benfica, Lille, ok, aqui já é um pouco diferente, mas ainda assim, só em vermelhos temos 15, mano. 15 equipas que usam... pelo menos um vermelho nas suas cores, né? Não, peraí, estou errado. Temos que juntar o PSG, que também tem um vermelho, o Barcelona, que tem uma variedade de bem, isto não é bem vermelho, o Aston Villa também não. O Sparta de Praga, talvez, sim. O pessoal aqui na Europa adora o vermelho, mano. É incrível. E a anterior também. E o mesmo padrão se repetiu. Mas e se, na realidade, essa foi uma tendência dos últimos anos? Tudo bem também? Então eu peguei os uniformes de uma edição dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, 70
1960. E por mais que antigamente tenham menos Olha aí. times envolvidos e de países mais variados, ainda assim existe uma repetição. Mas até aí, isso por si só não diz muita coisa. Por isso, eu fui comparar com os uniformes da última Libertadores. E apesar dela também ter seus vícios, ainda assim muitos times se diferenciam pelo padrão mais único variação, de uniforme. E o retrospecto geral das outras épocas analisadas apontaram na mesma direção. Se você é uma pessoa que minimamente acompanha o futebol sul-americano, eu poderia ficar horas te mostrando camisas de times daqui e de qualquer época. Você pode nunca ter... Pelo menos eu ia adivinhar quase todas. Por exemplo, já passou o Boca e River, não é? Horas te mostrando camisas de times daqui e de qualquer época. Você pode nunca ter... Eu penso que isto será o Libertad do Paraguai. Penso, não tenho a certeza. Visto a camisa daquele ano específico na sua vida, mas se você conhece o time, você sabe de quem é, mesmo sem ter o escudo estampado. Porque a camisa fala Flamengo, por si só. Obviamente. Na Europa não é o caso, porque será tem muitas camisas parecidas. Mas ele já está na Europa. A maioria dos times usam cores semelhantes e o design é mais... Sei lá, não sei se ele está a pôr a Europa, se está a colocar a América do Sul, mas seria, sei lá, é o Everton. Simplista. Faz o teste. Olhe os uniformes dos times das principais ligas da Europa ao longo da história e vê de maneira geral quantos deles têm algo que você bate o olho e sabe que só pode ser de tal clube. Ou melhor, eu vou fazer isso com vocês. Os preguiçosos agradecem. Aqui estão as representações menos elaboradas possíveis dos uniformes do Brasileirão. Imagino que se você já teve o mínimo de contato com eles, você consegue de pronto reconhecer pelo menos 13. Sim, olha, então, Criciúma, portanto, Botafogo ao Ceará, não é? Fortaleza? Não, este é o Fortaleza. Olha, agora estou confuso. Espera aí, qual é que é o Fortaleza? É Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Vitória, talvez, Juventude, o Inter, São Paulo, não é Vasco? Não, o Vitória é este aqui. Mano, agora estou confuso. Mirassol, será? Cruzeiro? Curitiba? Não. Este não é Curitiba, não pode ser. Há de ser o Santos. Há aqui alguns que eu fiquei meio confuso. Agora compara com os 18 do campeonato alemão. Quantos daí você reconhece? Daqui... Pronto, Borussia, provavelmente Frankfurt, não é? Não. É este Frankfurt? Será este? Deve ser. Stuttgart ou Stuttgart. Provavelmente um destes há de ser o Werder Bremen ou o Wolfsburgo. Eu acho que este vai ser o Wolfsburgo. O Borussia Mönchengladbach qualquer coisa, que eu não sei, nunca sei dizer este nome. O Hoffenheim, acho eu. O Bayern está para aqui algures, mas muito difícil. Mano, eu já vi este equipamento. O Augsburgo será? Não faço ideia. Tudo bem, não é todo mundo que acompanha o campeonato alemão, vamos ser justos. Então que tal comparar com o campeonato inglês, que chega mais por aqui? Novamente, vários uniformes se... Ok, Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, isto seria Southampton ou Sunderland, ou este, Brighton, West Ham, não faço ideia, também não faço ideia, não, Crystal Palace, Everton, Leeds, talvez, mas também pode ser este, o Leeds, ou este, Liverpool poderia ser este ou este, Manchester City, portanto este pode ser o United, este pode ser o Liverpool, não sei, e, não, peraí, este é o West Ham, acho eu, este aqui é o West Ham, este é o Aston Villa, e este é o Barnsley, é? Não faço ideia. Confundem. Não dá pra você saber de que time é só de bater o olho nessa imagem. Praticamente não tem nenhum padrão que vá além das faixas na vertical. Não tem nada como a faixa diagonal do Vasco, as camisas tricolores do Fluminense, Grêmio, Fortaleza, as faixas horizontais do Flamengo e do São Paulo. Enfim, agora veja o Brasileirão ao lado do Campeonato Espanhol. A mesma coisa acontece. Esquece lá isto. Isto deve ser o Raio, né? O Raio vai alecar. Qual é que é o Barcelona? Pois, né? Este é o Atlético Madrid, Atlético Bilbao. Este deve ser o Real Madrid, penso eu. E o Villarreal. E ficamos por aqui. O Betis. Será este ou este? Não, acho que é este. Portanto, o Sevilha há de ser um destes. O Real Sociedade, este aqui. E ficamos por aqui. Vamos deixar claro que uma camisa listrada também pode ser icônica. O Barcelona, por exemplo, tem um dos conjuntos mais identificáveis do mundo usando apenas as listras verticais. Mas isso depende muito das cores do clube. O azul e grená são muito únicos no futebol mundial e é isso que torna o listrado do Barcelona tão memorável. Eu acho que torna as camisas diferentes cá na Europa. Ok, sim, o estilo é muito minimalista. Isso é um facto, mas acho que é a fusão da camisa com o escudo, né?
Normalmente os escudos são bem reconhecíveis. Deve ser isso, não sei. Dito isso, a camisa 2 do Vasco é infinitamente mais icônica do que qualquer camisa 1 do Bayern de Munique. Faça o que quiser com essa informação. Eu tô dando o exemplo do Campeonato Brasileiro para aqueles que não acompanham muito os outros torneios daqui da América compreenderem essa diferença. Mas se a gente olhar a camisa dos principais times argentinos, chilenos, Rosário, uruguaios, colombianos, do futebol sul-americano em geral, existe uma maior variedade de cores, padrões e estilos de camisa que tornam elas icônicas. Hoje não tanto. Mas em Portugal existia também muita variedade. Vocês podem pesquisar por Beira-Mar, Boa Vista, Vitória de Setúbal. Académica também é que é um preto que não é muito comum haver times todo de preto. Moreirense, por exemplo, também tem assim... Também é um equipamento assim meio diferente. Gil Vicente também é um pouco, apesar de ser pronto, aquele vermelho e azul também. Mas como disse hoje, não tanto, porque todos esses times que eu falei, quase todos, caíram para divisões inferiores e já não estão na primeira divisão, e eram times com muita torcida e com bons estádios. Nesse requisito, Portugal é um pouco diferente da Europa. Aliás, Portugal é um pouco... Eu não considero Portugal tipo um país bem europeu, ok? Pelo menos daquilo que vocês pensam de europeus. Portugal está muito mais próximo da América Latina e também principalmente dos Balcãs, né? Ou seja, dos eslavos. Os portugueses são muito parecidos com os croatas e com os sérvios também. Há algo que nos une, não sei. Tanto que eles próprios costumam dizer, e há muitos memes aí na internet, que os portugueses são cidadãos honorários dos Balcãs, né? Por causa do nosso estilo de vida é muito parecido, a nossa mentalidade é muito parecida com as deles. Agora, eu nunca vi o português ser parecido com o alemão, o francês, o inglês, o italiano, mais ou menos. O espanhol sim, mas também não tanto. Mas daquilo que vocês veem como Europa, eu não considero Portugal um país tipicamente europeu. E quando a gente olha para as divisões inferiores, isso até se acentua. Tem diversos times aqui no Brasil fora da primeira divisão com conjuntos de uniformes incríveis. Por exemplo, aqui na Série B do Brasil tem o Coritiba, o Criciúma, o Atlético Paranaense. E eu não posso deixar de mencionar também clubes em divisões ainda mais baixas, ou que estão Isto é o Sampaio Correia, né? Futebol brasileiro, mas que tem peças extremamente únicas. Paraná, Sampaio Correia, Brasiliense, o Paulista de Jundiaí, a Portuguesa, é claro, o Joinville, Madureira ou até o Santa Cruz. É impressionante a riqueza de cores e formas que tem na camisa desses times. Olha, desculpa, mas se você ainda não se rendeu à latinidade das camisas de time, você não tem mais salvação. Mas aí vai chegar o queridão aqui nos comentários e dizer: mas tem muitos times aqui na América que usam um uniforme completamente liso, sem nada muito característico. Aí eu vou ser obrigado a te responder: sim. É verdade. E tá tudo bem. Porque não dá pra todo mundo ter alguma coisa. É bom ter uma variedade. O Inter é todo vermelho, mas ele é tipo o único que usa só vermelho. Tem um contraste entre o uniforme do Inter e todos os outros vermelhos da primeira divisão. O Cruzeiro é todo azul, só que ele é o único na primeira divisão que usa só azul e ponto. O Palmeiras é todo verde, só que ele é tipo o único dos gigantes da América que é verde no verde. É bem diferente de você ter na mesma liga 3, 4 times que usem só vermelho, só azul, todo ano. O Santos é todo branco, mas ainda assim é um dos uniformes mais marcantes do mundo, porque é simplesmente o time do Pelé. O Corinthians pode não ter uma camisa 1 das mais inovadoras, mas a camisa 2 preta com as listras fininhas brancas muito é a cara e há aquela All Black que eu tenho, que é toda preta, essa também é muito top. A mesma coisa com Bahia, que a camisa 1 é branca, mas tem muita gente que nem sabe disso, porque a camisa tricolor é extremamente marcante. Pois, é que eu tenho também, tenho a tricolor. Na Série A acaba tendo 3 times que são preto e branco. Mas até aí, meu amigo, não tem liga no mundo que isso não aconteça. E como a gente viu anteriormente, esse tipo de repetição é menos comum aqui na América do que em outros lugares do mundo, principalmente nas maiores ligas da Europa. Mas aí você me pergunta, e as seleções? Para as seleções, isso não é diferente. Se pá que é até pior. Olha os uniformes da Euro 2024. Tinham 24 países na disputa. Desses 24, 10 tinham uma camisa toda vermelha como camisa 1. As únicas que participaram e tem alguma padronagem, né? É mais diferente é a Croácia, talvez a Geórgia. Diferente, que é constantemente usada pelo país, é a Turquia, a Croácia e com boa vontade a Geórgia, que já está usando essa faixa central há alguns anos. Cromaticamente também é um tédio. Desses 24,
21 usam uniformes nas 3 cores mais comuns: vermelho, azul e branco. As únicas exceções são a Holanda, que usa laranja, Romênia e Ucrânia, que usam amarelo. Aqui na América, isso é de longe muito mais diverso. E assim, a Roménia chegou a ter tipo um amarelo meio alaranjado também. O listrado vermelho do Paraguai, a faixa diagonal do Peru, que parece muito com a camisa do River, mas isso é outra história. A camisa toda azul do Uruguai, o verde e amarelo do Brasil, a camisa verde da seleção boliviana, a Venezuela usa vinho. Percebe que eu citei mais da metade dos países da Conmebol, enquanto na Europa não tinha nem 1/3 que se salvava? Acho importante deixar claro que isso não impede a camisa de ser bonita. Muito pelo contrário. E no final das contas, isso é só minha opinião. Sinta-se livre para discordar aqui na área de comentários, com educação, de preferência. O ponto dele aproveita e confere se você já é inscrito correto aqui no canal. Porque como eu disse, eu já tinha reparado nisso também. Que assistem há muitos anos. Não são inscritos. Isso é paia. A pergunta que deve estar martelando a sua cabeça nesse momento é: mas por quê? Por que isso acontece? 2 universos que cresceram quase paralelamente, com algum nível de contato entre eles, mas que foram a caminhos tão diferentes. Bom, para responder isso, ou pelo menos tentar, eu vou ter que falar com alguém que sabe mais do que eu. Então, eu fui atrás de uma conta que eu já seguia faz um tempo. Eu nem lembro como eu encontrei ela, mas parecia conhecer bastante do assunto. Eram mais de 500 posts contando histórias a partir das camisas dos times latino-americanos. Desde os maiores até o Coquim Bonito, até o Rapa Nui da Ilha de Páscoa. Bom, seja lá quem for que tá por detrás disso, deve saber das coisas. Assim eu conheci o Vitor, que é professor de literatura, primeiro volante na várzea e colecionador de camisa de time. Acho que essa parte todo mundo já entendeu. Então, por que não trocar uma ideia com ele pra ver o que ele acha disso tudo? Você sabe mais ou menos quantas camisas você tem na coleção hoje? Tem mais ou menos 700. Caraca, 700? Caralho, mano. A meta dessa coleção é mais ou menos... É bem simples, assim. Ter uma camisa de cada time latino-americano. Simplesmente isso. Pouca coisa. Pouca coisa. Agora eu quero te fazer a pergunta de milhões, que é: se você concorda com a tese do vídeo e se a resposta for sim, qual o motivo disso? Por que isso acontece? É uma pergunta muito difícil e eu começo dizendo que eu não diria sul-americano, mas latino-americano, porque eu acho que grande parte do que a gente tem de diferente, de propositivo, assim... Falta México e assim, né? Aqui elas vêm do México e da América Central, assim. Você pegar uma camisa, sei lá, do Jaguares de Chiapas, tem umas camisas que eles colocam do Santos, sabe? Umas coisas que normalmente você não vê. Pra responder essa pergunta... Pois no México tem umas quantas que não é costume se ver, né? Times, né? No primeiro nível, a gente tem a aplicação que as marcas fazem dos seus padrões mundiais, né? Elas estão aplicando os padrões de qualidade de design que elas têm em outros lugares, né? Dificilmente você vai ver coisas únicas. Mas eu acho que isso tem a ver com a entrada de grandes marcas, né? Então as grandes marcas, elas tendem a padronizar. Se a gente for para times de nível médio e baixo, aí eu acho que aqui é muito mais legal, porque as marcas tendem a ter maior liberdade criativa. Eu acho que aqui a questão do bom gosto, né? Que é uma coisa de classe social, ela ainda não entrou em todos os lugares. Então, principalmente nos times menores, você tem muitas camisas que são, talvez para um europeu, de mau gosto, mas que aqui representam algo que é autêntico, algo que é cultural, algo que é único de determinada região. Faz sentido. Ou time, ou cidade. Faz todo sentido. A Charlie, no México, tenta muito fazer isso atualmente. Mano, olha para isso. Com estampas muito fortes, com combinações muito vivas. Caralho, tem ali do wrestling, né? Da lucha libre. Aí mano, muito top, meu. Camisas da lucha. Que antes, na época de marcas como, sei lá, a Atlética, a Pirma, eram camisas vistas como feias, hoje elas são camisas colocadas como exóticas. Então é tudo uma questão de como o mercado tudo depende da perspectiva. O mau gosto. O mercado pode transformar algo que é de mau gosto em algo que é exótico, algo que é único. E, obviamente, quem pauta o mercado é a Europa, né? Em linhas gerais, as camisas sul-americanas têm algo muito mais interessante a oferecer. O futebol europeu como um todo é um produto muito mais consumido ao redor do globo do que o futebol sul-americano. E, por consequência, as camisas dos times de lá acabam sendo exportadas para mais lugares.
nessa tentativa de vender mais camisas, principalmente para aqueles que não são torcedores do clube e, portanto, têm menos motivos para sair comprando camisas com padrão parecido, os times de lá optam por variar bastante os uniformes principais de uma temporada para outra. Isso é uma coisa que a gente não vê tanto aqui na América, e faz com que alguns uniformes que um dia já tiveram uma identidade muito única acabem ficando no passado, da mesma maneira com que evita que novos padrões sejam instituídos, até porque tem que mudar todo ano. E como o objetivo é vender para o maior número de lugares possível... um dos grandes eventos, não é grande evento, não é? Mas uma das coisas que acontece muito quando começam as épocas aqui na Europa, quando começa a temporada, é ir comprar a nova camisa, não é? A camisa daquele ano. Tem sempre um pormenor diferente. Designs muito ousados e excêntricos podem dividir opiniões e prejudicar. Por isso, a tendência é tem a sua elementos que remetam à loucura ali, né, regionalidade de lá também são deixados de lado porque o objetivo é vender no mundo todo, um escopo muito além da cidade dos torcedores do clube. E com os clubes cada vez mais internacionalizados, a tendência é que busquem cada vez menos conexão com sua localidade. Mano. Tá aí os torcedores do Bayern protestando contra a Adidas, que fica inventando moda nos uniformes deles. E uma coisa curiosa é que quando você vai ver a origem de muitos desses signos fortes do futebol sul-americano... Lá está, muita gente me pergunta qual é que é o teu time no Brasil. Eu não tenho time no Brasil. Gosto de alguns times fora de Portugal. Tenho o meu time em Portugal e para mim vai ser sempre esse, né? Gosto de ter camisas de times que eu acho históricos, não é? Mas chegar ao ponto de, como está aqui a dizer uma pesquisa, que 13% dos brasileiros gosta ou é torcedor do Real Madrid, isso para mim não cabe. Com tantos clubes e com clubes com tanta história como existe no Brasil, não me cabe na cabeça isso, não é? Eles acabam vindo do mais puro acaso, muitas vezes da precariedade. As cores do Boca Juniors vieram depois que o clube precisava mudar de cor porque perderam uma aposta com o clube rival e foi proposto que eles adotariam as cores da bandeira do primeiro navio que passasse pelo porto eu sei dessa de história, La Boca. exatamente. E adivinha só? Passou um navio da Suécia. Por isso, o Boca é azul e amarelo. O Platense é um dos únicos times que usam o marrom no mundo. Isso surgiu porque eles jogavam em um campo tão precário que frequentemente acabava virando barro e os jogadores sempre terminavam os jogos enlamaçados. As pessoas reconheciam mais eles pela sujeira do uniforme do que pelas cores do clube. E isso levou eles a adotarem o marrom como cor oficial. O Universitário é um dos únicos times no mundo que usa creme, porque reza a lenda que a lavanderia na pressa lavou os uniformes brancos junto com outras roupas, o que acabou manchando as camisas e transformando elas nesse tom de creme. Como o time não tinha tempo para pegar outro uniforme, eles jogaram mesmo e venceram, o que foi motivo para adotarem o tom como oficial. O Alianza Lima é o único time do mundo que troca as cores do uniforme por um mês, em uma homenagem ao Senhor dos Milagres. Tudo porque, há mais de 50 anos atrás, o time não tinha camisas o suficiente e o maquinista do clube teve que improvisar e às pressas pegou os tecidos roxos usados para a festa do Cristo Moreno e fez os uniformes para o time. Como eles foram vencendo, essa tradição ficou e até hoje, em todo mês de outubro, o Alianza Lima vira roxo e branco em homenagem ao padroeiro do clube. E você aí fica comprando camisa do Manchester City. Olha, lamentável, viu? Esses são só alguns dos vários exemplos onde é possível ver que a precariedade e as limitações do continente latino acabaram servindo de combustível para esses improvisos, que com um toque de criatividade se tornaram símbolos imutáveis, praticamente sagrados, mas que talvez nunca teriam existido não fosse a lamentável miséria que assola essas terras, herança da própria colonização europeia. E provavelmente é por isso que os clubes daqui não abrem mão, seja para vender camisa ou para se adequar ao mercado, porque é a história de como esses grupos superaram essas adversidades. Os uniformes desses times são uma coisa maior do que simplesmente um item para dar lucro. Ao mesmo tempo, essa dificuldade econômica faz com que muitos desses clubes tenham que lotar sua camisa de patrocínios para sobreviver e pagar as contas. O que para muitos pode ser sim um ponto que pese contra, mas é o preço que se paga por existir no futebol dos dias de hoje. Durante essa conversa, um fator que foi muito mencionado foram as fornecedoras de material esportivo, até porque são elas que fazem os uniformes. As grandes equipes tendem a ficar com as grandes marcas, o que é normal. Só que muitas vezes, principalmente aqui na América do Sul, alguns times acabam ficando escanteados.
As marcas só pegam os templates que fizeram para os times da Europa e aplicam aqui. Por exemplo, em 2019, a Adidas, fornecedora de São Paulo, quis fazer um terceiro uniforme em homenagem aos uruguaios. Até aí, tudo bem. O problema é que eles só pegaram um template do Besiktas, do Feyenoord, do Flamengo e replicaram com o escudo de São Paulo. Em 2023, a mesma Adidas foi fazer a terceira camisa de São Paulo, se inspirando no modelo da Reebok de 2008. Até aí, tudo bem. O problema é que eles só reciclaram o template que eles fizeram para a Argélia e mudaram o escudo de lugar. Porém, que eles não tiveram nenhum cuidado de alinhar o escudo com as faixas na lateral. Então ficou essa coisa bizarra aí. Isso com certeza já aconteceu com alguma camisa do seu time. E não é querendo insultar ou desmerecer o trabalho de ninguém. Mas poxa, não tinha como dar um pouquinho mais de carinho para os clubes daqui, para um continente tão rico como é o continente latino-americano, que a gente viu nos últimos 20 minutos? Sem dúvida, o trabalho das grandes marcas deixa a desejar em dois grandes aspectos, né? Um aspecto de design, por um lado, Nike, Atlético Nacional, Nike, São Lourenço, os dois do São Lourenço odiavam a Nike. Adidas Milionários, Adidas Emelec, trabalhos que são simplesmente aplicação de template, assim. Acho que os grandes clubes chilenos também deixam muito a desejar. O centenário do Colo-Colo tem uma coleção tão simplória como eles fizeram, assim. Das grandes marcas, eu acho que a Umbro tem trabalhos bons aqui. A Umbro no Santa Fé entregou muitas camisas boas, assim, camisas de qualidade muito boa. E eu acho interessante como a Capa e a Lotto, elas pegaram muitos times muito pequenos para si, assim. Principalmente no Chile e no Paraguai, assim. E na Argentina também. Então você tem camisa da Capa do Tiro Federal de Rosário. Você tem camisa da Lotto do General Dias de Luque. Eles tiveram esse trabalho de pegar times pequenos que não dariam um retorno financeiro e cuidaram, assim, decentemente dessas equipes, assim. Então é por isso que é muito importante a gente valorizar. Lá está. As grandes marcas, vou falar, por exemplo, dos três grandes, obviamente a Adidas, a Nike e a Puma, talvez a Reebok, né? São empresas, né, gigantescas, corporativas, e então o que interessa é dar lucro. Lá está. O interesse é o lucro e a originalidade. Talvez eles se apliquem em alguns times diferentes, tipo, se calhar um Bayern, um Liverpool, e vão deixar muitos times de fora. Até porque, por exemplo, a própria Adidas tem um tier para cada grupo de times, não é? Que é do tipo, se tu vendes mais, estás no tier 1, se vendes mais ou menos, estás no tier 2, depois no tier 3 e um tier 4. Eu acho que eles têm 4 tiers, se não me engano. E tem times que historicamente são muito maiores por exemplo, no tier 3 em relação a times que estão no tier 2. Só que como estão em mercados onde se vende mais camisas ou os times têm mais adeptos por terem mais população, por exemplo, acabam por estar num tier acima por motivos comerciais. É exatamente isso. As marcas mais pequenas, lá está, como estou a ver ali atrás, a Marathon, mas a New Balance é mais está em outros desportos, tipo, só agora é que está a entrar mais no futebol, não é? Eu acho que essas marcas mais pequenas ou menos reconhecidas acabam por entregar um trabalho maior também para chamar o interesse de outras grandes equipas. Ou então é porque têm uma ética muito melhor, né? Provavelmente, pela minha experiência, normalmente empresas mais pequenas estão mais preocupadas com a ética do que por exemplo, empresas maiores. Isso é o que é. O trabalho de algumas marcas menores, muitas vezes locais, mas que fazem um trabalho excepcional aqui na América do Sul. Tipo a Quirios, no Paraguai. Inclusive, ela recentemente começou a fazer o uniforme do time de futsal do Vasco. Pois é, por essa você não esperava. Aqui no Brasil tem a Volt, que faz uniformes bem bacanas. Utiliza muito de elementos das cidades, das histórias dos clubes. Tem sempre lançado... Qual é que é a camisa que eu tenho da Volt? Acho que é do Remo. É do Remo. A do Remo. Epá, mano, qualidade muito boa, meu. Camisas muito competentes. Espetacular, meu. Aqui pela América tem a Marathon, que faz vários gigantes daqui. Tem um trabalho magnífico na seleção boliviana também. São camisas de muita qualidade, um dos mais completos trabalhos do futebol sul-americano. A Wallon tem trabalhos bem legais no Peru, a Charlie no México, enfim. E só deixando claro também que esse vídeo não é patrocinado por nenhuma dessas marcas, ok? Mas já está a dizer a verdade. O lugar onde as marcas pequenas ainda deixam mais a desejar é no Uruguai. Mas aí eu acho que é uma questão muito particular de não ter retorno financeiro algum mesmo.
uma camisa do Rampla Juniors não vai vender 1.000 unidades por ano, então o país é muito caro, então você não tem como ter um retorno financeiro. Então a MGR faz camisa de todos os times lá, não tem para vender, ninguém sabe onde vende, as camisas têm uma qualidade bem mediana, assim, mas eu acho que isso é uma condição muito específica do Uruguai. E também aí, tem uma população pequena. A Venezuela, porque envolve um mercado lá que é totalmente fechado, improvisado, né? Sim, dolarizado também. Puxa, tem muita marca pequena fazendo camisa muito boa na América Latina, assim. Se eu começar a numerar, eu vou esquecer alguma que eu acho primordial, assim. Mas eu acho que a gente tem que olhar para essas marcas com mais carinho, assim. É uma pena que, né, a distribuição delas não chega aqui no Brasil, até também por uma questão de retorno financeiro, né? Mas quem tem a oportunidade de ver esses trabalhos de perto sabe que existe algo ali significativo. Esse vídeo só foi possível graças à ajuda do Vitor, que tem um conhecimento absurdo sobre futebol latino, como eu nunca vi na vida. Então, por favor, sigam as páginas dele. Ele tem a página sobre a coleção de camisas e a página registrando os locais e estádios que ele já visitou aqui na América do Sul. Muito bom, eu vou Além lá disso, ver. ele também escreveu alguns livros sobre futebol, sobre as viagens que ele fez, sobre colecionismo, e o link de todos eles vão estar aqui na descrição. Seria muito legal se vocês fossem lá dar uma força e conferir o trampo dele que tanto ajudou nesse vídeo. Vou ver mesmo. Olha, eu passei esse vídeo inteiro basicamente reclamando de camisas de time europeu. Então eu acho justo, nesse finalzinho, mencionar aqueles times que são a exceção e sempre têm elementos marcantes em seus uniformes. Parma, tanto na camisa 1 quanto a camisa 2, são bem diferenciadas. O kit principal traz sempre uma cruz negra no uniforme branco, coisa linda. E o uniforme 2 traz cores bem diferentes do Parma comum, padrão diferenciado também. Mônaco, absurdo, um dos únicos, se não o único, a usar um modelo metade-metade na diagonal, nota 10. PSG, você pode não gostar dele, mas não tem como negar que eles têm um uniforme marcante e são um bom exemplo de como variar mantendo a identidade. Eles já usaram o seu padrão de 200 formas diferentes nos últimos anos, nota 10 também. Ajax vermelho e branco, cores batidas, tinha tudo para ser mais um uniforme mid, mas se você vê a barra vertical no meio, você sabe que é o Ajax. Muito característico, excelente exemplo também. O Sporting Lisboa sempre traz as faixas horizontais no verde e branco, o que já é um frescor muito grande no campeonato português, que tem uniformes tão simples. Menção honrosa aqui também ao Celtic, que tem um uniforme semelhante. Arsenal e suas manguinhas brancas, acho bem melhor isso do que os uniformes sempre vermelhos de Liverpool e United, embora na Inglaterra seja bem comum esse tipo de camisa com manga diferente. O Aston Villa é outro exemplo disso. Sampdoria é um dos meus times favoritos na Itália por conta dos uniformes, sempre com linhas com as cores do clube no centro, e além disso é um dos únicos times no planeta que carrega 2 escudos na camisa. Raio Vallecano, clube muito simpático, sempre com sua faixa diagonal à la River Plate, que nos últimos anos virou um raio, como no próprio símbolo da equipe. Ficou bem mais legal. Cremonese na Itália, que é o listrado de sempre, só que com a diferenciação de usar a cor cinza. Simplesmente cinza e vermelho. Muito diferente, bem legal também. Galatasaray, o sempre bacana metade-metade, com cores completamente incomuns de se ver, ainda mais juntas. A Turquia, em geral, tem cores bem diferenciadas, é uma liga bem colorida. Cara, na Alemanha, eu acho que quase ninguém se salva ali, é tudo caso perdido, menos o Stuttgart, que assim como vários times sul-americanos, usa a famosa barra Boca Juniors no centro do uniforme, só que em vermelho no branco. Então é uma mistura Boca River. A liga holandesa, em contrapartida, é talvez a mais rica do continente se tratando de uniformes. Fora o Ajax, que a gente já mencionou, tem que falar do Heerenveen, que traz os corações da bandeira da Frisia e do logo do clube no listrado azul e branco. Clube muito simpático. Queria muito que o Wagner Love tivesse jogado lá um dia. Bom, rapaziada, por esse mês foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Se foi o caso, por favor, se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Portanto, passem lá no canal, já sabem, canal fantástico. E deem as vossas opiniões, ok? Aqui nos comentários. A verdade é que aqui o pessoal é um pouco mais simplista nesse sentido. Não só lá nos equipamentos de futebol, mas no seu modo geral, as coisas são um bocado mais simplistas aqui. É assim, faz tudo parte de uma questão de
de cultura, não é? Mas não há como negar que, sim, os equipamentos da América Latina são... Epá, é outra coisa. É a mesma forma de viver dos latinos, né? dos latino-americanos. É bem diferente daqui, meu. Completamente diferente. Isso, obviamente, vai-se refletir no futebol, na forma como jogam o futebol e, claro, nos seus equipamentos principalmente, não é? Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Tchau!